Muito bom dia, gente querida, bom dia, Brasil. Com que prazer estamos iniciando mais um programa aqui com vocês. Já o Todinho se manifestando aí, o nosso Shih Tzu, né? Dando bom dia. Quando ele late assim, significa que ao longo do programa ele vai dar alguns latidos também. Samira, por favor, focaliza a nossa estrela maior, que presentemente está tentando pegar aí o brinquedinho dele, que é um cidadão lá que toca violão, um violão que se proclama de músico, né? De qualquer maneira, esse é o Todinho falado. Eu estou aqui à minha direita, à esquerda, à direita, está aqui, à direita, com o nosso querido Osmar do Breck. Bom dia, Osmar do Breck. Prazer em recebê-lo. Nosso querido amigo jornalista e compositor da Portela, da ala de compositores da Portela, e o jornalista Fred D'Amato, da Rádio Relógio. Bom dia, Fred. Bom dia, Fernando. Bom dia do Breg aqui. Bom dia a todo mundo que está ligadinho. Vamos bater aquele papo legal. Vamos bater aquele papo legal já já. Muito obrigado a você que está sintonizando a gente. Abraço a todos vocês. São tantos os amigos que a gente tem que mandar abraço que eu tenho anotado aqui, porque senão acabo me perdendo, né? Um abraço para Marília Nunes, para o João Nonato Vieira, para a Ana Reis, Luciano Gomes lá em Pedrinópolis, Heloísa Borg, para a Lídia Freire, a Leda, a Mônica Grandinetti, o Hélio José de Melo, a Mauri Melo, Eduardo Grandinetti, pois é, um abraço também a Selma Grandinetti, ao Alberto da Silva Rego. Abração todos na escuta do nosso programa, inclusive também o nosso dedicado Marco Silva, que já falou que vai vir aí o horário de verão. Ele mora nos Estados Unidos e durante o horário de verão ele não vai ver o programa, porque aí ele vai ter que acordar às 5 horas da manhã e fica meio difícil para ele. Tá bom, mas de qualquer maneira você volta depois, né, amigo? Abraço grande. Pois é, agora são coisas aqui que a gente anota, você vai me dar licença, porque na verdade ou não é uma falha de lei muito grande que existe no Brasil. Essa lei nossa é muito branda. Imagine vocês que o Evandro Herculano namorava Vanessa, enfermeira. E o Evandro Herculano, porque ficou enciumado que a Vanessa teria atendido um telefone do ex-namorado, a esfaqueou até a morte. Naturalmente, essa enfermeira, hoje do Hospital de Bom Sucesso, naturalmente será enterrada em função, ou já foi, não sei, porque não acompanhei o desenrolar todo da notícia, mas foi mais um feminicídio. Muito bem, aí a polícia foi investigar e descobriu quem era o cidadão e abordou o cidadão, prendeu o cidadão, que disse que não sou eu, não, e acabou confessando. Foi e o delegado deu até uma entrevista dizendo, olha, ele discorreu o crime com riqueza de detalhes, né? E, inclusive, não mostrou, assim, digamos, grande arrependimento e saiu pela porta da frente da delegacia. Por que saiu pela porta da frente? Porque, segundo a lei eleitoral, não havendo prisão em flagrante, a pessoa não pode ser presa antes ou depois da eleição, determinados dias. Então é aquilo que eu pergunto para você que está em sintonia comigo. Qual é o valor do voto de um assassino? Não fosse a bocarra desses políticos nossos que querem ser eleitos não dependendo da qualidade do voto. Um cidadão desse, confesso, teria que ser preso imediatamente. Aí vem lá o advogado, vem o desembargador, vem o sei lá quem mais, dizer, mas você não é jurista. Olha que se dane não ser jurista. Na verdade, é a observação, é o sentimento do povo. Não é? Como é que pode? Que diabo de democracia é essa? É uma lei arcaica, antiga e que está aí prevalecendo e soltando bandidos, os é um absurdo. Ainda anteontem teve aquele crime daquela moça que foi também assassinada na frente dos filhos, se lembram, né? Quando estava chegando lá daquela região de Rio das Pedras, né? E furaram o pneu. Bom será ou mal será se não foi o próprio bandido que furou o pneu e o marido estava trocando e de repente matou. Essa pessoa foi lá, pediu o celular, se assustou com alguma reação que ela teve e matou. E agora a polícia está correndo atrás. Mas por esses dias não adianta correr atrás porque não pode prender. E aí vai ter o trabalho de volta de tentar achar o cidadão, se é que vai achar.
É um absurdo uma coisa dessa. De qualquer maneira, gente, fora o presidente do PROS, né, que comprou um avião, ou teria comprado um avião, e se apresentou e saiu. Por quê? Porque sabe que até quem fez aí como é que chama, o escrito a respeito, né, da apresentação, disse, aproveitou-se da lei número tal. É um negócio absurdo, é deplorável. Vamos torcer para que um dia as coisas mudem. Agora, eu recomendo, se você não ouviu ainda ou não viu ainda, o trabalho muito bonito que está sendo feito. Aliás, são dois grandes jornalistas fazendo dois grandes trabalhos. O Vac, que é aquele rapaz que apresentava, como é que é o nome dele mesmo? Deu um branco agora, William Vac, que apresentava o Jornal da Noite da Globo, e agora está fazendo o painel WW. Muito bom o painel WW. Então são duas vertentes, o VAC meio imparcial, mostrando os resultados de pesquisa, e alguém que também é mais parcial, eu diria mais à esquerda do que à direita, já antecipando o que você vai ouvir agora, que é o Paulo Henrique Amorim, mas sobretudo um jornalista muito corajoso, não é? Então ele vai dar uma opinião agora que eu gostaria que você refletisse, vamos todos refletir. Antes mesmo da oração, Samira, vamos passar, porque faz parte dessa abertura do programa, vamos levar essa câmera 1 lá para a nossa tela principal, tela de exibição de vídeo, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir o que o Paulo Henrique Amorim falou sobre a eleição que se polariza e que vai ser resolvida no domingo, esperamos. Vamos lá. Acabou por se transformar num plebiscito. Um plebiscito sobre o Lula, um plebiscito sobre o PT. O ele não também é agora Lula não, PT não. Quando faltam 5 dias para a eleição, na prática é isso que se decide. Lula não, PT não ou Bolsonaro. Esse é o resultado da ação deliberada, sistemática, da Justiça com 2 S's. O Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, os Moros, os Fuchses e os Barrosos. Esse operário padrão da Globo. Esse plebiscito, não Lula, não PT, é também o resultado da ação cúmplice com a Justiça, do PIB e da Globo. E ninguém botou mais dinheiro na Globo do que o Lula e a Dilma. O resultado das pesquisas mostra de forma assustadora que a maioria dos brasileiros não quer saber do Lula. Aliás, segundo o Datafolha, a maioria dos brasileiros quer que o Lula morra na cadeia. Disse Albert Einstein: a insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultado diferente. Lula errou quando escolheu Dilma poste e errou quando escolheu Haddad poste. Repetiu o mesmo erro e não podia esperar resultado diferente. Para não perder a hegemonia da esquerda, Lula, de dentro da cadeia, emparedou o Ciro. Lula manteve uma falsa candidatura até o fim. Deu um cavalo de pau na beira do precipício e jogou o Haddad lá embaixo. O Haddad não tem culpa de nada. Ele é apenas o homem errado, no lugar errado, na hora errada. O Datafolha e o Globop dizem repetidamente que o único com segurança derrota o Bolsonaro no segundo turno é o Ciro. Se o Bolsonaro for eleito, que é o que indicam as pesquisas agora, Lula tem culpa. E o pai do Bolsonaro, quem pariu o Bolsonaro, foi o Moro, que destruiu a política. Assim como a Operação Mãos Limpas na Itália,
produziu o bufão, o delinquente, do Berlusconi. Diz Andrea Camilleri, genial autor italiano, sobre Berlusconi: o fascismo é uma fênix que não precisa se reduzir a cinzas para renascer. Que coisa, hein? Esse é o comentário da TV Afiada que você viu aí com o Paulo Henrique Amorim, né? Você pode concordar, você pode discordar, a opinião é de cada um, não é verdade? Como eu também tenho o direito de dar a minha opinião. Eu acho um certo exagero imaginar, por exemplo, que o Moro teria destruído a política, né? Infelizmente, se a destruiu, foi a partir de situações que aconteceram por aí, né? E que estavam acontecendo e que foram descobertas ou não, dependendo do ponto de vista. Mas que é verdade de que, do ponto de vista de indicação de candidatura, infelizmente, na realidade, para o PT, a indicação, todas as eleições do Lula foram muito fragilizadas, isso é um fato real. E agora o país se vê nessa situação de haver, na verdade, um plebiscito mesmo, como ele disse. Quer dizer, é um julgamento pró-PT ou contra-PT, né? É claro que muitos dos que vão votar no Bolsonaro vão votar exatamente porque gostam dele, porque se afinam com as propostas dele. No entanto, uma grande parte está enojada por todas as situações que estão acontecendo no país, inclusive essa de alta criminalidade. E daí também é perfeitamente inteligível que vá votar do ponto de vista de estar contrário a essa política que, na realidade, não consegue dar emprego para as pessoas que estão desempregadas e não consegue, mais do que isso, dar segurança às pessoas produtivas do país. Fica aí a reflexão, você naturalmente vai completar com a sua opinião, concordando ou não, porque faz parte da democracia e é muito importante que a gente se habitue a isso, concordar ou discordar. Vamos agora então à oração e depois a gente volta com a presença do Fred D'Amato, jornalista, com a presença do jornalista e compositor e cantor, o nosso querido Osmar do Breck da Portela, e aí a gente vai para os assuntos do dia de hoje. Vamos que vamos. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, isto colocado e suposto, vamos começar o papo do dia de hoje, começando aí com ele, o nosso Osmar Dubreck, que você já conhece sobejamente aqui do programa. Bom dia, Osmar. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia. Aliás, bom dia de volta, né? Bom A dia. idade é um problema. Mais um bom dia, quanto mais bom dia, melhor. A gente dá bom dia e reitera. Mas isso é importante, né? Deixa eu te falar, rapaz, hoje você vai ganhar uns presentes aqui, tá sabendo? Não. O nosso Mário José Fujão, deve ter havido um problema qualquer, porque o Mário é um dublê de cantor e é empresário também. Então, vez por outra, ele tem uma empresa que vende persianas e tal, e quando ele não pode vir é porque deve estar instalando persiana em algum lugar, supervisionando a instalação. Então, estou brincando, Fujão entre aspas, viu, Mário? Abraço para você. Talvez ele até pinte aí ainda, vamos aguardar um pouquinho. Gentil como ele é, né? Você teve outro dia no programa dele, que é o Entre Estrelas, na TV Imperial de Petrópolis, né? E aí ele veio na última quarta-feira aqui, cantou umas músicas e tal, tocou um violão. Aí, professor Fernando, se o Osmar Dubreck estiver por aí, eu trouxe, quando vir, eu trouxe aqui um vinho para deixar para ele e o outro pro Flávio Miranda, né? Que é também cantor, que hoje não pôde vir aqui e tal. Aí eu avisei você, né, a semana passada por telefone, e comentei até com a Márcia, caso ele pudesse vir, seria importante ele pessoalmente entregar. Então a gente vai aguardar um pouquinho, que vai que ele aparece. Exatamente. Não é mesmo? Aí, vai que ele aparece. Você gosta mais de vinho ou de cerveja ou não gosta das duas? Te peguei. Gosto dos dois. Eu gosto de bebida, eu gosto de fermentado. Com moderação. Destilado eu não gosto muito não, mas a bebida fermentada, tipo vinho, cerveja, assim, eu gosto. Gosta. E com moderação faz bem. Com moderação faz bem. Tem que saber beber. Não é verdade? É. Fred D'Amato e a sua descendência italiana que nem a minha, eu presumo que você gosta de um bom vinho. Bom vinho, bom vinho. Mais uma vez, bom dia para todo mundo que está ligadinho aí no programa. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Eu não tenho o hábito de beber cerveja. Sim. Engraçado, nunca tive. Não é meu também, não. Nunca senti um gosto bom na cerveja. Sei. Mas eu admiro quem estuda sobre o caso, porque hoje em dia você tem estudiosos do assunto. Você tem não só o sommelier é uma atividade milenar, hoje você tem o beer sommelier, né? Você tem eventos, atividades. E o enólogo, que é justamente o técnico em vinho. O técnico, aquele que estuda, aquele que até fabrica o vinho, e para você fabricar o vinho você tem que saber fazer, você tem que ter essa arte. E o vinho é muito saboroso. O vinho é muito saboroso. Você prefere o branco, o tinto ou o rosé? Eu gosto mais do tinto. Eu gosto mais do tinto. Mas o seco ou o doce? O seco, né? Seco. Eu também gosto mais do seco. Samira gosta mais do doce. Bom dia, Samira. Tudo bem? Muito bom. Samira está lá na câmera, não na câmara, na câmera. Mas, meu amigo... E aí todo esse imbróglio, hein? Tem lógica aí o que falou o nosso Paulo Henrique Amorim, dizendo que a indicação foi falha? Muita lógica. Você sabe que o Paulo Amorim é ex-global, né? Ficou 12 anos em Nova York como representante, mas hoje ele despeja baterias na Globo, né? Sem dúvida. Eu acho que procede realmente o que ele viu. Você sabe, eu acho inclusive que o PT escolheu mal duas vezes. Uma que foi a Dilma. E o outro agora o Haddad. Existem nomes no PT que seriam muito mais emblemáticos, muito mais significativos, vamos dizer assim, do que exemplo. Eu poderia citar o Paulo Paim. Sei. Que tem muito mais experiência. Versátil, talvez. Muito mais versátil, mais diplomático, entendeu? E tem uma vivência muito grande dentro do partido e politicamente também. E conhece muito bem os estados brasileiros, assim como
o Ciro também, né? Viaja muito e tal, Ciro Gomes, que eu estou falando do PDT. Então eu acho que o escolheu mal. E quando ele escolheu a Dilma, eu acho que escolheu mal também. Existiam outros nomes do próprio pai mesmo, tá vendo? O próprio Suplicy. Então ele escolheu mal. E aí deu no que deu. É isso mesmo, Fred? Não, eu acho que o grande erro do PT nessa eleição foi se bancar. Foi acreditar que sem o Ciro Gomes eles fariam presidente. O PDT chegou com a possibilidade de colocar aí fazer uma frente de oposição ao Bolsonaro, que estava vindo forte e já era anunciado que ele viria forte há muito tempo. Pesquisas há pelo menos 1 ano e meio apontavam o Bolsonaro na frente. O Haddad não decolou só depois que o Lula tirou, como disse o Paulo Henrique Amorim, essa candidatura fake dele. E realmente isso foi justamente para poder centralizar ali o nome do Lula e depois transferir os votos para o Haddad. Normal, o jogo político faz parte. E o Lula fez de uma forma correta dentro das possibilidades do PT. Mas o grande erro foi não sentar com o Ciro Gomes, com o PDT, e compor uma chapa de esquerda, mesmo que o Ciro fosse o presidente e que o Haddad fosse o vice do Ciro. Mas o PT quis encabeçar a chapa, o PDT não aceitou e acabou recuando, fazendo Ciro Gomes candidato. Final das contas, você pulverizou a esquerda, você teve o Haddad com uma quantidade de votos, o Ciro com uma quantidade de votos, a Marina, uma tragédia nas urnas. Se você juntasse todos eles, chegaria perto ali. Poderia talvez até não ganhar, mas seria algo ali parelho. E aí formaria uma força. Aliás, quem tentou entrar nessa foi o Alckmin, né? Só que o Alckmin não tinha essa expressão eleitoral, né? Para ser, não, o candidato sou eu, como ele andou dizendo, não era. Não era. E a esquerda acabou errando nisso, mas eu concordo com o Dubrecht. De todos os nomes, de todos os pares do Lula hoje, dentro de um PT extremamente combalido, um PT totalmente atingido por escândalos de corrupção, eu acho que o nome mais equilibrado do PT hoje seria realmente o do Paim. É um cara que você, mesmo não gostando do PT, você vendo o discurso do Paim, você poderia imaginar você cogita a possibilidade de votar na figura do Paim. É um cara muito correto, é um cara que mostrou muito equilíbrio nos trabalhos legislativos. Essa má indicação do Lula não parece demonstrar uma sede de poder enorme, porque é aquela história. A indicação da Dilma, penso eu, foi assim, vou indicar uma pessoa que não tem o meu carisma, porque na volta eu me reelejo. E parece que a mesma coisa está acontecendo agora com o Haddad, não sei. Sim, porque o Haddad também tem aquela mácula da má prefeitura de São Paulo, né? Pois é, que não foi bem. Que não foi bem, então isso aí também influiu muito, né? Eu acho que foi uma forçação de barra, eu não sei. Ou então um excesso de orgulho, né? Imaginar, não, eu transfiro, o cara estava com 30% das possibilidades de voto, 33%, eu transfiro isso a qualquer hora, não, Fred? Eu digo mais, o PT, o Lula é uma instituição. O Lula está acima do PT hoje. O PT tem um índice de credibilidade, o Lula tem uma credibilidade maior, tanto que no início, só para a gente fazer um levantamento aqui, no início das pesquisas o Lula estava com 32%, 33%, na frente do Bolsonaro, inclusive. Quando o Haddad aparece, o Haddad fica lá embaixo. Caiu para 7%, parece. E o Lula transfere os votos para o Haddad, ou seja, o Lula é mais forte que o PT hoje. O Lula é uma instituição. O Bolsonaro é uma instituição, tanto que ele aluga um partido para poder se candidatar por conta de toda a burocracia eleitoral brasileira. Ele se tornou um fenômeno, seria isso que estão chamando de mito. Acho que mito não se aplica muito à política, né? Mas fenômeno, sim. É um fenômeno, mas quando a direita precisa ter muito pé no chão, porque um dia essa onda Bolsonaro vai acabar e a direita, para se manter no poder e para manter uma governabilidade, precisa montar uma estrutura muito forte para que outros nomes venham e substituam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é eterno, assim como ninguém.
mesmo que ele faça um ótimo governo, caso se confirme essa predileção aí dos brasileiros pelo Bolsonaro, ele precisa de governabilidade. Vocês acham? Precisa de gente junto com ele. Teve uma época na candidatura do Lula, foi quando a primeira vez ele se elegeu, porque ele tinha sido candidato 2, 3 vezes e havia perdido a eleição. Foi 89, né? 94 e 98, né? Exato. Em 2002. E teve nessa vez que ele foi eleito, a oposição chamava ele de Lulinha, Paz e Amor, né? A gente poderia chamar o Bolsonaro hoje de Bolsonarinho, Paz e Amor? Não, porque ele mudou, ele refez. Hoje o envelope dele é da democracia. Exatamente. Mas há alguns anos atrás ele era radical. Mas ele rechaçou essa possibilidade. Ele disse que não tem como ser paz e amor no Brasil hoje. Hoje ele mesmo disse. Não tem, de fato não tem mesmo. E de fato não tem. O Bolsonaro da limpeza mesmo. Principalmente com relação à criminalidade, Sim, né? Porque o discurso dele é muito forte. É muito forte. E acontece o seguinte, se não agir dessa forma, se desmoraliza. Quer dizer, agora tem que entrar mesmo e varrer. Tem que manter, né? Não pode ser que nessa intervenção militar que houve aqui no Rio de Janeiro, e que, infelizmente, os índices de criminalidade podem até ter diminuído no tocante a roubo de carga, como se comemorou recentemente, mas a gente está vendo aí mulheres sendo assassinadas, assaltos a qualquer hora, arrastão em lugares os mais diversos do Rio de Janeiro. Quer dizer, não adiantou muito. Está muito longe do ideal, até porque essa questão da violência passa por um sucateamento da polícia, por uma crise moral das instituições, o Estado sem dinheiro. Então não vai ser uma intervenção que vai resolver isso. Agora uma eleição resolve, quer dizer, de repente, com esse discurso determinado, não pode ser discurso de político, né? Que discurso de político a gente conhece. Quer dizer, o cara faz o discurso que você quer ouvir, uma vez eleito, dá uma banana para o eleitorado, né? Não é isso. Você acha que essa determinação do capitão vai resolver? Eu acho que uma eleição tranquila, eu acho que uma eleição sempre oxigena a política, principalmente se for uma mudança. Quando há uma alternância no poder. Mas, que é importante. Mas eu não sei se o Dubreck concorda comigo, do jeito que está esse processo eleitoral do Brasil, está efervescente, está polarizado, está dividido. O país vai continuar dividido depois da eleição. Sério, o que mais me preocupa é o seguinte. Nós temos na história da nossa política um exemplo, não muito distante, do Collor de Mello. E o Jair Bolsonaro... Caçador de Marajás. Olha o nome, Jair Messias Bolsonaro. Espero que ele não dê uma de Messias, como o outro tentou dar também há anos atrás. O Collor de Mello. E como salvador da pátria, como não sei o quê, eu espero que isso não venha acontecer, e eu acredito até que nem venha. Porque, na realidade, é o seguinte, a direita com o Jair Bolsonaro, que veio de um partido nanico, que cresceu assim estrondosamente, ele sendo eleito, ele vai jogar pesado. Ele vai jogar pesado por conta até do próprio ensinamento dele, da própria disciplina dele, como militar. Então ele vai jogar pesado. E nisso aí eu boto fé. Entendeu? Porque o Brasil precisa de um presidente realmente com força. Com força, com punho, entendeu? Que tenha rigor realmente nos seus atos. Não dá para ser mais paz e amor. Não pode ser um presidente de paz e amor frouxo. Tem que ter... Eu só temo que ele, entendeu? Caia na mesma esparrela que caiu o nosso amigo Collor de Mello. Sei. Só isso, é isso que eu temo. Mas eu acredito que eu acredito até que ele vai fazer no primeiro ano, ele vai fazer uma boa administração, como presidente, um bom governo. Agora, o que me preocupa é aquele estereótipo do salvador da pátria, né? O que não pode ser, tem que haver um acordo nacional. Agora, ele realmente, o Bolsonaro, o Messias Bolsonaro, ele conhece realmente o Brasil, não só porque ele foi militar, porque o militar anda muito e tal, mas como político também. Então ele conhece muito bem todas as sertanias de cada estado, e ele conhece muito bem o Brasil. Então eu acredito que ele realmente vai fazer, principalmente no primeiro ano dele, vai mostrar a que veio,
Então ele vai fazer um bom governo. E oxalá ele faça uma boa presidência até os 4 anos. Com certeza. Agora, o Fernando, o Bolsonaro tem uma diferença com relação ao Collor. Na época, se não me engano, o Collor ele entrou pelo PRN, também um partido pequeno. Pequeno, que nem mais existe. Nem mais enfim, já se perdeu. Virou outra sigla que a gente já nem sabe qual é, porque eles vão se alugando, se vendendo um para o outro ali. Mas a diferença é que o Bolsonaro também pegou um partido pequeno, por conta da questão eleitoral. Você precisa ser filiado a um partido, tem essa questão toda. Muitas candidaturas independentes foram indeferidas pelo TSE. Primeiramente, ele seria candidato pelo Patriota. O Patriota, na verdade, foi feito para o Bolsonaro, não houve acordo. O Patriota lançou o Daciolo, que acabou também sendo uma surpresa nas urnas, como voto de protesto, principalmente. E o Bolsonaro pega o PSL e consegue fazer uma boa bancada na Câmara. Verdade. Então ele sendo presidente, confirmando esse favoritismo, ele não estaria isolado na Câmara como o Collor esteve. O Collor tinha uma oposição esmagadora na Câmara que fez de tudo para tirá-lo, e ele também fez por onde. Se o Bolsonaro não fizer por onde, eu acho que a turma que ele conseguiu colocar dentro da Câmara consegue fazer um contraponto com a oposição, que pode até ter a sua maioria, mas eu acho que vai dar para trabalhar. Agora, não adianta vir com o discurso de que eu não vou aparelhar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ele vai ter que sentar com todos os partidos e negociar. Não adianta, não se faz política isolada no Brasil. Nós temos uma Câmara pluripartidária, nós temos cadeiras das mais variadas siglas, e é preciso ter a maioria para você poder pacificar um Congresso. E para isso, você tem que sentar e ouvir as propostas. Todo mundo se vende nessas horas. Não digo que ele tenha que se vender, não digo que ele tenha que se vender ou que ele tenha que oferecer cargos, mas ele tem que sentar e chegar a uma coisa. Ele vai ter que entrar em acordos. É verdade. A gente vai fazer uma pausa. Eu pedi, Samir, dá uma olhada na tela nossa lá para botar na Celeste Maria, com a sua presença no programa da Celeste, não é? Eu achei muito interessante aquela música que você cantou, e eu quero mandar um abraço e sugerir aos meus espectadores que vejam o programa da Celeste na NGT, né? Celeste é uma amiga querida de muitos anos, né? E ela tem um belíssimo programa. O Celeste Maria recebe sempre nossa confreira, e sempre divulgando, né, a qualidade de todo mundo, aí, principalmente a qualidade artística. Antes de passar lá para esse momento, que a gente vai ouvir um restinho da Celeste apresentando, e você todo paramentado, cantando música lá da Portela, para fazer uma pausa, que daqui a pouco a gente vai continuar nesse assunto palpitante da política brasileira, porque essa semana não dá para ter outro assunto, né? Faltam 4 dias para a votação. Você me aguarda um minutinho. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana são espadas maravilhosas, espadas que você pode, pela primeira vez, montar a sua espada feita no Oriente, forjada por japoneses em Hong Kong, e que são justamente para fugir dos impostos, porque acontece que uma espada, por exemplo, lá do Japão, tipo assim, 8 vezes mais cara. Então essa espada está tendo muito sucesso no Brasil inteiro, porque a pessoa, você não vai fatiar ninguém não, pelo amor de Deus, é apenas para botar na parede, né? É um enfeite que fica muito bonito. Então espadascatana.com.br. Queria falar também do Caçador, que é o melhor restaurante da Tijuca. Os amigos lá do Caçador, para o Maurício, para o nosso Ari e também o Joaquim, né? O Joaquim também é proprietário da pizzaria Planalto, né? Em todas as Planaltos, todas. Então um abraço à turma do Caçador, que fica na Rua Pareto 42 aqui na Tijuca. E lembrando a você que seguro se faz no Bradesco
online dos seguros, é só você digitar Bradesco Online, você chega lá, bota aí aquilo que você quiser fazer o seguro, seja o carro, seja a casa, enfim, e você, o prédio, não importa, e você terá ali, exatamente ali, o orçamento e você vai ter condições de ver que através do Bradesco Seguros você pode e deve fazer o melhor seguro. E por outro lado, eu queria lembrar, se você quer distribuir flores no dia de hoje para alguém, para uma pessoa amada, né? Olha, o importante é no Mercado das Flores, a Camélia Flores do meu amigo Álvaro da Camélia. Álvaro da Camélia, ele é um grande rubro-negro, ele, o Alvinho e mais também o Serginho lá estão à sua disposição e até às 5 horas da tarde essa flor, esse buquê de flores será entregue em qualquer parte do Grande Rio. Álvaro da Camélia, Camélia Flores, fica no Mercado das Flores. Vamos então direto para um trecho do programa vitorioso da minha querida amiga Celeste Maria, com o nosso não menos querido Osmar do Breck cantando e encantando. Vamos lá. 1, 2... Com toda a sua malandragem, eu trago para vocês o nosso Kid Morangueira. Nada mais, nada menos que o nosso grande sucesso, Osmar do Breck. Sou Flamengo doente, gosto de samba, eu sou portelense. Tenho uma mina que é super pra frente, gosta de balada e toca violão. Eu gosto dela, é minha relação. Eu não com ele não abro, assim como não abro da boca do menão. Sou Flamengo doente, gosto de samba, eu sou portelense. Tenho uma mina que é super pra frente, gosta de balada e toca violão. Eu gosto dela, ela é minha relação. Eu não vou e não abro, assim como não abro da boca do menão. Sou carioca, criado em Rio, nasci numa roda de samba, ao som de uma cuíca e de um pandeiro. A malandragem eu conheço de uma palma da mão. Não deixo a peteca cair, sou esperto e não gosto de lindo vacilão. Eu não piso na bola, frequento a escola, pois pretendo ser formado em cervejologia, em mineralogia, eu sou verdadeiro. Não acredita, venha ver, Flamengo doente. Gosto de samba e sou portelense. Tenho uma mina que é super pra frente, gosta de balada e toca violão. Eu gosto dela, ela é minha gamação. Eu tô com ele, não abro, assim como da boca do menão. Sou carioca, criado em Bento Ribeiro, nascido numa roda de samba, ao som de uma cuíca e de um pandeiro. A malandragem eu conheço como a palma da mão. Não deixo a peteca cair, sou esperto e não gosto de nego vacilão. Não piso na bola, frequento a escola, pois pretendo ser formado em cervejologia, em mineralogia, eu sou PhD. Não acredita, venha ver. Se liga, meu irmão, sou carioca da gema, portelense de coração. Tenho uma mina de causar inveja e torço pelo Mengão. Que maravilha, né? Maravilha esse trabalho da nossa dedicadíssima Celeste Maria, que eu recomendo. E a elegância, né, Fred? Você sentiu a presença do nosso amigo, hein? Não só a elegância Deus do do nosso céu. como também a elegância da Celeste, né? Da Celeste, é verdade. É verdade. Com certeza. Então é aquela história, né? Deixa eu levantar isso aqui, porque eu
Fui ali, vou explicar não tem que estar entalado ali, ó. Vamos lá. Isso aqui não é? Então, tecnologias. Agora você viu que a câmera, nós temos agora também a câmera flutuante. Mas quem está acordando agora está vendo a câmera assim. Principalmente quem está de ressaca ainda não passou tudo, mais né? Pra frente, se você precisar de um contra-regra, fala comigo. Mas diga lá. E aí, rapaz, quer dizer, foi quando isso, hein? Essa apresentação. Isso aí está fazendo. Essa aí foi no final do mês passado. São tantas as apresentações. Não foi né? Diria o nosso dedicado. Foi no final do mês passado. Final do mês passado. Abraço para a Celeste, né? Que é uma figura muito legal. O programa dela vai ao ar nos sábados. Eu já fui várias vezes ao programa dela, diga-se de passagem, né? E ela faz um ótimo trabalho há muitos e muitos anos, e também na Rádio Bandeirantes. Diga-se de passagem, saibam vocês que eu fui juntamente com Haroldo de Andrade, Paulo Lopes e quem mais? Carlos Bianchini, alô Bianchini, nós inauguramos a Rádio Bandeirantes. Porque a rádio chamava-se Guanabara. Isso nos idos de 1983, se não me falha a memória. E aí, nessa época, eu estava na Rádio Manchete, não é? No SBT. E o então diretor, o Eduardo Andrius, era o coordenador, depois foi o Paulo Nobre, nosso querido Paulo Nobre, quero mandar um abraço, hoje está na Metropolitana, mas antes dele era o Eduardo Andrius, e tinha o Périx Leal, o diretor, que foi contratado para mudar a Rádio Guanabara para o nome Rádio Bandeirantes. E aconteceu isso aí. Enfim, fatos históricos, né? Por lá passou também, eu fui muito ao programa dele. O Ronaldo Kelly, que mais tarde seria Francisco de Assis. E o Luiz de Carvalho também. Luiz de Carvalho. Passou por lá também. É verdade. Mas aí na Rádio Guanabara. Na Rádio Guanabara. Que ainda... No finalzinho da Guanabara. No finalzinho da Guanabara, é verdade. E tinha até o autor daquele grande sucesso da Dalva de Oliveira, Bandeira Branca, que era o diretor, lembra o nome dele? Agora me fugiu o nome. Max Lopes. Não, Max Lopes não, Max Nunes. Não. Agora é o tal negócio, o tempo vai. Sim. A gente vai, infelizmente, é muito natural que a gente acabe. Você não está no dia a dia. E um outro, tinha um outro também, era um nome curto. Era o diretor que mais tarde veio o Périx Leal. E você na Rádio Relógio, meu caro Fred D'Amato, conta do teu programa. É de 6 às 7, né? 6 às 7, todos os dias. Panorama da Relógio, de segunda a sexta. A gente tem lá o panorama, a gente bate um papo legal, fala sobre tudo que aconteceu. Essa semana não tem como fugir da política, né? Não tem como fugir. E aos sábados, de 1 às 2, a gente faz uma revista de tudo que aconteceu na semana, o melhor da Relógio. A Rádio Relógio é de 1 é a AM 580. A gente tem retransmissoras aí por todo o estado do Rio, Cantagalo, Patido Alferes. Sei. Nós temos também na Bahia também, a gente tem em Vitória da Conquista, a gente tem várias repetidoras e afiliadas nossas, e através da rede Nossa Rádio, quem tem a nossa TV, que é a TV por assinatura, né? Também consegue pegar o som da Relógio através dos canais de rádio. Que bom. A gente tá chegando lá. Tá chegando lá. Tá conseguindo dar o nosso recado. A Rádio Relógio fisicamente fica onde no Rio de Janeiro? Hoje ela fica na Estrada dos Bandeirantes 1000, na Taquara. Estrada dos Bandeirantes 1000. Antigamente ela ficava na Ilha do Governador. Logo no início, né? No finalzinho assim. É a próxima estação aqui, do lado da Coca-Cola. Sei. Hotel do... Mirante. Onde há muitos anos atrás eu e Samira nos casamos na Igreja Católica Brasileira, porque eu era divorciado naquela época. Não sei nem se existe ainda lá essa igreja. Ali perto da... Tem, né? Eu acho que não tem. É verdade. Na janela da minha sala dá para ver o Mirante. O Mirante, né? Espero que o pessoal de lá não dê para me ver, né? É, também. Agora, voltando à história, ontem a gente está falando aqui como se favas fossem contadas, né? É inevitável a tal da eleição do Bolsonaro. Vocês imaginam que possa haver alguma surpresa? Eu acho que num cenário de polarização, de não, 100%, né? Eu acho que 90% Bolsonaro e 10%
Haddad. Mas política a gente sabe como né? É meio complicado. Porque aqui no Rio houve a surpresa do Witzel, né? Sim, sim. Que todo mundo dava como conta, as pesquisas davam que seria Eduardo Paes e Romário, sendo que o Eduardo ganharia. E aí veio o primeiro turno e o Eduardo perdeu pela metade. Mas agora o Eduardo Paes está se aproximando dele. Aproximou. Ontem tivemos um Ibope que ele cresceu 8 pontos, né? A diferença caiu 8 pontos. Agora, É mesmo? Isso não cheguei a ver. É mesmo? Primeira pesquisa. Agora, qual é o percentual de frente? Tem ideia? A primeira pesquisa era 64 a 36, e agora está 56 a 44. 44, que já está bem. Aí pode haver uma surpresa mais factível. O Eduardo Paes tem uma figura, a figura dele é um pouco mais consolidada, mas o que ele pega no Haddad e que faz com que esse jogo fique difícil de virar, que é a rejeição. A rejeição ao Paes é grande, passa de 50%, e a rejeição ao Haddad é muito grande também, se bem que diminuiu um pouco. E a rejeição ao Witzel? A rejeição ao Witzel não é pequena, mas não chega, é bem menor que a do não chega a 45%. O problema do Paes é aquela ligação com o Cabral, com o Lula, aquela coisa toda. Porque aquela história também, né? É claro que as campanhas, cada um aproveita aquilo que quer. Você vê agora, por exemplo, na campanha do Haddad, tentando impactar com relação a possível ditadura e outras coisas mais, você vê um Bolsonaro de cabelo preto ainda, provavelmente com 30 anos, falando em matar 30 mil. O tempo passou, né, velho? Quer dizer, o tempo passa, as pessoas amadurecem. Sim, qualquer um pode dizer uma bobagem, que isso seria uma bobagem enorme, né? Politicamente é um suicídio a pessoa dizer que vai ter que matar 30 mil para resolver o país, mas você tem que levar em consideração aquilo é uma forçação de barra, que é uma época em que provavelmente até pensasse assim, e que a gente espera que não pense assim no daqui para frente. Se pegar um discurso do Lula 30 anos atrás e pegar um discurso do Lula hoje um discurso muito mais democrata. Antigamente você tinha um discurso inflamado, um discurso para a classe trabalhadora. Agora, e o filho, a história do Eduardo, né? O Eduardo saiu-se com essa de fechar o Supremo, bastava um soldado e um cabo, não precisava nem de jipe, e que não fosse em detrimento do soldado ou do cabo, aquilo estourou feito uma bomba. Agora, eu acho que o Bolsonaro, desse particular, saiu-se muito bem, porque ele, quando soube aquilo, não acredito e tal, mas quem falar isso precisa de um psiquiatra. Sim. Deve ter dado um puxão de orelha no Eduardo, porque o Eduardo posteriormente veio, publicou que realmente foi uma brincadeira e que se alguém pensar nisso seriamente pode ir para, digamos assim, pode procurar um psiquiatra. Exatamente as palavras do pai ele repetiu. Até que ponto isso pode atrapalhar? Porque há ainda aqueles que desconfiam que isso possa ser uma ditadura disfarçada ou não. Sim, eu acredito que vai atrapalhar, mas muito pouco. Muito pouco, né? Até pelo momento que surgiu, né? Se surgisse a 3... Margem de erro de 3 pontos, ou sei lá, 4... Não, uma coisa assim, tá entendendo? Coisa assim. Não tão avançada, tão grande assim, não. Porque é o seguinte, eu vou confessar aqui publicamente o seguinte, eu sempre fui de centro-esquerda. Eu sou um social-democrata. Sei, eu também gosto. Eu sou pela ideologia do trabalhismo, de Vargas, do Brizola. Eu vivi o momento da ditadura militar, eu vivi quase toda ela na minha adolescência. Para mim não foi ruim. Para mim não foi tão ruim assim. Eu nunca me envolvi com esses movimentos contra a ditadura, contra o governo. Até porque também eu sou contra a ideologia do comunismo. Sim, eu também não... Eu sou contra. Eu acho o comunismo utópico. Porque aquela história é muito bonito e nobre, porque parte de que todo mundo deveria ser igual. Só que os talentos não são iguais. Então fica difícil. Não é? Infelizmente, todos os países que tentaram impor o comunismo como uma forma de governar terminaram numa ditadura. Justamente aqueles que lutavam contra a ditadura acabaram caindo na ditadura.
porque o comunismo, como você disse, não existe o concreto dentro de um mundo totalmente liberal, totalmente envolto nas questões econômicas, não tem como você estabelecer o comunismo. Porque por mais que você distribua a renda, não tem como. Por mais que você... Sempre vai ter privilegiado, não tem jeito. Na União Soviética, a época da União Soviética, os privilegiados eram todos do partido. Quer dizer, é um negócio louco. E passa a ser discricionário também. Quer dizer, passa a ser ditatorial mesmo, né? Você não está comigo, eu te ferro. É mais ou menos assim. O comunismo não vive de brisa, vive de capital. Tem que ter o capital também. O mundo é movido a dinheiro. Certo ou errado, é isso. Agora tem muito impostor e muito oportunista que se usa da filosofia do comunismo para poder se dar bem, inclusive até enriquecer. Tem, claro. Claro, como tem comunista que come caviar, toma champanhe, piachondão, vinho importado de tudo quanto é países, e vive uma boa na beira da piscina, comunista. Em vez de ir para Cuba, vai para Paris. Cuba, ou lutar essencialmente pelo comunismo que ele tanto defende. Quer dizer, se você pegar as tais ditaduras, todas elas, tanto da direita quanto da esquerda, foram um escracho para o mundo, né? Sim, claro. Porque Adolf Hitler, ninguém mais à direita do que Adolf Hitler, né? E você vê no que deu, né? Hoje é crime se você se identificar como nazista na Alemanha. Sim. Quer dizer, é tão ruim a ditadura da esquerda quanto é ruim a ditadura da direita. Toda e qualquer forma de ditadura é ruim. E os extremos nunca dão certo. Nunca dão certo, tá entendendo? Outra coisa, eu, por exemplo, olha só, eu não voto em sigla partidária. Eu voto no homem, eu voto no legislador. Até porque nós não temos... Nós não temos hoje no país... Nós não temos hoje no país siglas fortes. Nós não temos. Você tem pessoas fortes. Pessoas fortes. Hoje em dia, o próprio PT, que teve muito forte no início dos anos 2000, décadas de 90, dos anos 2000, hoje o PT foi engolido por uma pessoa. A figura do ex-presidente Lula. Exatamente. A gente não tem partido forte. O Bolsonaro alugou um partido para poder ser candidato. E ele é maior que o partido. Quem? O Bolsonaro? O partido dele. Em que outra circunstância, Se ele quiser, pega todo mundo e vai pra outra. Em que outra circunstância um filho dele seria eleito com a maior votação para o Senado e tal? É muito difícil. Né? É o fenômeno, quer dizer, é o que aconteceu, né, de erros que foram apontados pelo Cid Gomes, o governador lá, o irmão do Ciro, e teve gente que ficou braba. Depois ele veio dizendo, não, vou votar no Haddad, mas ele falou sério, e estavam filmando, Fernando, e aquilo vazou por alguém que filmou, e ele disse, tem que fazer autocrítica, tem que dizer, erramos, tem que dizer, não basta só o Haddad vir de público dizer o seguinte, porque a gente, claro que a gente errou, porque a gente deixou solto, por exemplo, os diretores da Petrobras, mas meu Deus do céu, a Petrobras é a maior empresa nacional, como é que você deixa solto o diretor da Petrobras, a ponto de quase que falir um país? Sem dúvida. E essa Estive à beira da falência, né? E olha que para recuperar agora vai ser muito fácil. Não vai ser fácil, não. É uma questão não vai ser fácil, não. Essa autocrítica que o Cid tanto cobrou, eu acho que ela é importante para todo mundo. Para todos. Todos os partidos. Mas não foi feita agora pelo Bolsonaro. Claro. No momento em que o filho fez a besteira que fez, que foi uma bobagem, foi uma estupidez, ele veio dizer não. Não, isso aí entendeu? Como é que se diz? Se alguém disse isso, tem que procurar um psiquiatra. E o filho acabou se desculpando. Então, olha, como você falou, o estrago é mínimo. Sim, e porque você reconheceu. E essa meia-culpa, ela precisa ser feita, assumida, principalmente quem fica muito tempo no para a sobrevivência do PT, para a sobrevivência do partido. Ficar muito tempo no poder quer dizer que você vai acertar e vai errar. Claro. Não adianta você chegar e falar que foi uma maravilha, foi um conto de fada do seu governo, porque não foi. Agora, foi um governo infeliz, só de coisas erradas? Não. Nós tivemos coisas boas, acertos, mas nós tivemos erros. O tal do Enem foi um acerto, né? Foi um acerto. O Bolsa Família, que era sem corrupção. Sem corrupção. Foi instituído e foi feito, idealizado pela dona Ruth Cardoso. Sim, dona Ruth, exatamente.
Eles que era a esposa do Fernando Henrique. Uma coisa só, entendendo? Mas foi uma sequência de algo feito à época pelo PSDB. Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Também é um projeto que a célula vem do governo do FH. Fernando Sérgio, para mim, na minha opinião, não existe regime melhor, desde que levado a sério, do que a social-democracia. Entendo. Não é existe. Verdade. Até nos países... Ou até para nego levar susto, faz o seguinte, inverte, democracia social. Até mesmo. Né? Porque senão o nego vai confundir com o socialismo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até mesmo nos países parlamentaristas ou nos países que ainda existe a monarquia. Você vê que ali há uma democracia, uma sociedade. Claro. São países prósperos. Só esses países, Suécia, Suíça, Inglaterra mesmo. A própria Inglaterra. Porra, amigo. A social-democracia realmente é o equilíbrio. Nós vivemos uma época de ruptura, de tirar muita gente, e talvez eu acho que esse antipetismo faça com que a eleição esteja praticamente definida. Então você elege um candidato conservador, mas esse caminho para o centro, ele é mais do que fundamental para estabelecer a ordem no país. A gente vai esticar, se vocês permitirem, pelo menos em 10 minutos a mais o programa, porque eu queria analisar a situação aqui da casa, ou seja, aqui do governo do Estado. Né? Só antes da gente abrir essa questão do governo do Estado, essa questão do meia-culpa envolvendo o Cid Gomes, ontem tivemos um episódio parecido num comício que teve na Lapa, o ato da virada que teve lá na Lapa, que teve a presença de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, tivemos lá o Haddad e a Manuela, algumas pessoas do PT, e num dos discursos, o Mano Brown lá de São Paulo, sei. Ele, que é um rapper, né? Ele, famoso, né? Famoso, de Racionais MCs, né? Ele fez um discurso muito parecido com o do Cid, dizendo que o momento não era de festa e que ele não acreditava numa possível virada. E ele foi vaiado e ele bateu boca com Caetano Veloso em cima do palco. Ou seja, mais um episódio envolvendo ali a desunião, o desacordo numa esquerda que está perdida. Está perdida. Algo que é inevitável. É verdade. Agora, aqui no Rio de Janeiro, é inevitável a vitória do Witzel ou você acha que pode haver uma virada? Eu acho que pode. Eu não cravo a vitória do Witzel, não. Eu acho que pode haver uma virada. Eu não cravo, não. Eu acho que pode. Porque, olha só, tem 3 partidos até bem considerável, né? Mesmo o Witzel utilizando-se do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, eu vi uma declaração do Bolsonaro dizendo que aqui no Rio ele era neutro, mas em compensação já houve uma propaganda do Witzel com os filhos do Bolsonaro. Não, mesmo essa ligação. O Jair não declarou voto a ninguém, mas o Flávio, o Flávio, Eduardo, o Carlos, todo mundo está fazendo campanha e já fez desde antes pro Witzel. Mas o Eduardo Paes tem o MDB, que já fechou com ele. Que está muito desmoralizado. Não? Com ele, pois é. Inclusive ele foi. Porque é o do Cabral, não é? Antigo PMDB. Mas tem o P para poder ficar bonito. Exatamente. Tem o PSOL que já fechou. O PT também fechou com ele. Então eu acho que ele vai ter muitos votos desses partidos aí. Pode haver uma virada realmente em relação ao Wilson. E a figura do Cabral é uma figura do Paes, é uma figura muito mais conhecida, tanto que ontem na pesquisa do Ibope, o Paes ele perdia na capital, agora ele passa a ganhar na capital. O Witzel começa a ganhar no interior, mas na capital o Paes consegue virar, não o suficiente para poder virar o jogo, mas o Paes está fazendo um movimento de virada na capital, que é a capital que acaba elegendo. Até que ponto aquela fala dele, primeiro falando com o Lula, que era soldado do Lula e tal, e o Lula está desgastado hoje, né? Mas dá para separar as coisas. Na época ele estava falando com o presidente da República. Você pode até imaginar que ele não soubesse que o presidente da República teria pontas soltas que levariam a ele para a cadeia.
né? E a ele presidente, né? Sim. Até que ponto aquela fala que o pessoal do Witzel está repetindo, em que ele disse que ele foi muito infeliz, dizendo que Maricá é uma merda, até que ponto isso vai atrapalhar ele no interior ou não? Ele se retratou. Isso num tom de brincadeira pega mal. Não só com ele, mas com qualquer outro político de qualquer partido. Então ele se retratou. Ele falou sério, que não foi brincadeira, não. Ele reconheceu que mas ele reconheceu que foi erro. Eu, quer saber de uma coisa, eu particularmente não gostei. Eu achei que foi uma ofensa à cidade. E que não é verdade. Até porque Maricá é uma delícia, né? Adoro Maricá. Exatamente, quer dizer, pô. Não, é um negócio idiota, né? Para um político experiente é uma coisa. Por isso que eu digo que aí o cara, pô, se acha Maricá uma merda, o que vai achar de Três Rios, que vai achar. Nada contra Três Rios. O que vai achar da minha terra, digamos, qualquer que seja ela. Agora, Fernando, agora ele como gestor. Porque ele tá, pelo que ele falou aí, ele está precisando ganhar no interior, porque na capital ele está ganhando. Ele já está indo para o interior, ele já está começando. Mas o interior descobre que o cara mandou a cidade. Já está começando a trabalhar o interior. E agora ou nunca, né? É agora ou nunca. São 4 dias. Agora, na minha opinião, é o seguinte, eu acho ele um bom administrador, eu acho, na minha opinião, mesmo com a suspeição de obras superfaturadas e também com cimento esboroando. Mas isso aí, Fernando, olha só. Daquela ciclovia que caiu. Olha só, me perdoe, mas olha só, é a verdade. Aí pode, ele pode ter o BRT que está furando pneu, que quebrou a pista toda. Ele pode ter até parte de culpa. Ele tem parte de culpa nisso. Sim. Mas olha só, quando você é prefeito ou governador, você tem que buscar pessoas para compor o seu governo ali. Tem o secretário de obras, secretário de saúde, essas coisas todas. Agora, só que quando você arregimenta esse pessoal, você não sabe quem é quem. Agora, tem um cara que é bom, tem um cara que é ruim, tem um cara que já está mal intencionado, outro que está mal intencionado. Agora, aí você começa a fazer obras superfaturadas para levar vantagem. Será que o Capitão Mor, que é o governador, está sabendo disso? Crivella não conseguiu eleger o filho, e conseguiu eleger o Rubem Teixeira. Né? Não conseguiu. Anda mal na avaliação muito mal. Da governança da prefeitura. Hoje, o Crivella hoje... Mas ele apoia o Witzel. Mas o Crivella também está com... É um apoio ou, na verdade, nesse momento... Desapoio. É um desaporo. O Crivella hoje ele não consegue ganhar... Hoje ele não consegue ganhar eleição de síndico de prédio. É verdade. Ele não consegue. O Crivella se queimou muito. Porque ele mau administrador. Ele não conseguiu no executivo mostrar o que ele fez no legislativo. Enfim, ele tem uma rejeição muito grande e ainda tem o viés da religião. Ele teria que provar muito mais por conta dessa imagem. Não poderia ter a Márcia na vida dele, não poderia ter reunião querendo facilitar a vida de religiosos em detrimento do resto da população, porque ele foi eleito por toda a população, mesmo naqueles que não votaram nele, e que ele teria a obrigação, como homem honesto que pretende ser, de ser igual para todos, e não foi. Daqui a 2 anos, olha o que eu estou dizendo, daqui a 2 anos, dependendo, vamos supor que o Jair Bolsonaro entre como candidato. Presidente. Não, entre como presidente. Sim, não, perdão. O Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Sim. Os 2 primeiros anos do Bolsonaro, se forem regulares para bom, o próximo prefeito do Rio de Janeiro será o Flávio Bolsonaro. O filho dele. Claro. Que entrou para senador, mas vai tentar a prefeitura no próximo e leva. Porque essa prefeitura é um caos. Alguém que tenha um mínimo de condição passa o rolo em cima do... Eu tive aqui o exemplo aqui do Rubens Teixeira, que é uma pessoa até que eu prezo como pessoa, mas na verdade quando começou aquelas mudanças todas, primeiro era secretário do Meio Ambiente, 3 meses depois já não era mais secretário, era presidente da Conlub. 2 meses depois já não era mais presidente da Conlub, passou a ser secretário dos transportes. Quer dizer, isso aí, meu Deus do céu, o problema é de quem gere. Exatamente. Quer dizer, você vai para onde te mandam. Agora, não é possível que haja uma organização, um governo que muda de 3 em 3 meses de secretário. Coisas, né? Você vê nas pequenas coisas. Vamos supor, uma pessoa pensa assim, mas eu não sei de administração pública, eu não sei o que acontece lá dentro. É só perceber
As ruas estão mais sujas, o mobiliário urbano não está sendo trocado. Não, e os hospitais, o D'Amato, os hospitais. Os profissionais não estão recebendo. Ontem ele deu um piti, e não pode dar piti, porque o Ministério Público está cobrando isso. Aqui não tem política, nós não estamos deixando de atender ninguém. Peraí, prefeito, está atendendo mal. A maior sala de CTI do Albert Schweitzer está fechada. E outra coisa, ele foi eleito para aquilo que ele se candidatou. Sim. Se não tem competência, se manda. Deixa para outro. Pois é, e você vê que há uma falta de governabilidade aqui na cidade. Que total. Você quer ver, olha, coisas aqui pertinho onde nós estamos, eu e você moramos aqui perto, já o Osmar mais lá pro lado da Baixada, mas você deve ter visto a mesma coisa na Baixada. Mas onde eu vou dizer, é grave o que eu vou dizer. Então você vê, aparecem coisas que você não sabe de onde é que vem. Então, por exemplo, tem 2 cabines da PM, uma na rua Professor, ali em frente, professor do que mesmo? Ali em frente ao Maracanã, professor... Não, aquela rua paralela ao Maracanã. Paralela ao Maracanã. Tem uma cabine... É o professor, não sei das quantas, que agora me fugiu. Aquela nos fundos do Pedro Ernesto ali? Isso. Que continua da Maxwell? Exatamente. Então tem uma cabine ali, a prova de bala, da PM, que não tem PM. Em frente perto ali onde você mora, em frente ao shopping tem uma cabine maior, mais bonita, que não tem PM. Quer dizer, meu Deus do céu, aí você fica assim, gastaram uma grana, foi recentemente construído, aí é problema do Estado. Mas não importa, quer dizer, as autoridades não se entendem. O cara que era presidente da Alerj está preso, né? O tal do Paulo Melo também está preso, o outro também está preso em casa, o Pisciani. Quer dizer, meu Deus do céu, o prefeito não se entende com o governador está sumido, ninguém vê onde é que foi parar o Pezão. Não é mesmo? O Pezão sumiu, meteu o pé, tá louco, tá indo para o lugar que ele mora. Quer dizer... Eu até brinquei com um colega meu lá da Rádio Relógio, a gente estava falando, o Pezão, se tivesse um gênio da lâmpada, chegasse hoje aqui, na frente do Pezão, falasse assim, o que eu tenho, você tem que te conceder um desejo. O Pezão ia travar. Porque ele ia pensar assim, nossa, eu quero que chegue logo 31 de dezembro para eu sumir. Aí ele pensa assim, não, se chegar 31 de dezembro, 1º de janeiro eu perco o foro. É verdade. Cara, o Pezão... Não só ele, o Temer também vai perder o foro. Não, outra coisa, o Temer vai perder o foro. Exatamente. O Crivella tem que tomar cuidado porque está tramitando na Câmara de Vereadores o processo de impeachment dele. É verdade. Tá vendo? É só acabar as eleições que vão... Dependendo da atuação do presidente eleito, periga pro lado dele. Agora, a gente está falando tudo isso está norteando um único candidato, que é o Eduardo Paes. E o Wilson Witzel? O Wilson Witzel é um grande ponto de interrogação. Sim. É um grande ponto de interrogação. E aí você pensa de um lado... Começa a falar de mim, aí eu vou ser o Witzel, vai lá. Você começa a me elogiar, conta algumas mentiras a meu respeito, vai lá. Aí olha aí, olha só. Eu quero saber qual a sua ligação com o Ney da Rocinha e com o Peixoto. É isso mesmo. Isso é normal? Não. Aí você gente, isso não é normal, gente. Aí você fica pensando... o cara está preocupado com o espelho, ele está preocupado com... pelo amor de Deus, você está elogiando o cara. Não tem ligação nenhuma com o Ney da Rocinha, não. Agora, o cara está elogiando ele, tem uma foto que ontem eu vi um... Olha que figura. Vou explicar, senão o pessoal não vai ver do que a gente riu. É que nós temos uma tela aqui, ela tem um retardo, né? O espectador não deve ter visto. Então nós vimos a minha risada depois do fato ter ocorrido na tua tela, é isso. Agora, a gente tem de um lado... eu acho que eu vou embora, vou para Portugal. Para algum lugar eu vou. Lá que eu apareço. Meu Deus do céu. Agora, a gente de um lado tem o Eduardo Paes, que mostrou ser um grande administrador, mas está envolto aí com algumas questões obscuras. Os pares dele não são os melhores, e do outro um grande ponto de interrogação, mas que pode simbolizar uma mudança. Mas que mudança?
é uma aposta. O Rio de Janeiro está numa situação em que se deve apostar ou não. O eleitor fica nessa dúvida. Talvez, por isso que eu acho que a disputa para o governo do Estado está indefinida. Se o Eduardo ganhar, vai ser por uma diferença bem mínima. Vai ser uma apuração emocionante. Não vai ser a lavada que foi no primeiro turno. Até porque de lá para cá o Witzel não deu uns moles. Chama-se também o povo evangélico. Os evangélicos que é uma comunidade imensa, está toda com Witzel, por causa do Haroldo. Com Witzel. Com Witzel por causa do Haroldo. E também o Bolsonaro do Haroldo. E aí no caso é candidato majoritário, né? Porque teve muita gente, até entre os evangélicos, que se candidatou pensando, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, e se esqueceu que tem uma porrada de pastor que se candidatou. Então aí divide muito. No caso do majoritário, não. Né? No caso do majoritário é um ou outro. A gente tem algumas bancadas estabelecidas na Câmara, na Alerj, mas principalmente na Câmara. A gente tem a bancada evangélica, que cresceu muito. A bancada evangélica cresceu muito. A gente tem a tal da bancada da bala, que cresceu muito também nessa última eleição. 27% aumentou o número de ações da Taurus, que é a maior fabricante de armas do país, e outros que vai armar todo mundo. Então essas duas bancadas, e a bancada ruralista. E essas três bancadas, elas têm o mesmo pensamento diante dessa eleição. As três estão apoiando o Bolsonaro. E o Bolsonaro consegue exercer muita influência, como a gente estava falando anteriormente, em alguns candidatos. Um deles é o Witzel. Por mais que ele não tenha declarado o apoio ao Witzel, os filhos dele atrelaram a imagem do Witzel a eles. Então, é um conjunto de coisas que faz com que haja uma credibilidade no desconhecido. O Witzel é um desconhecido. É um aventureiro. Diante de um Estado... O argumento forte do Paes com relação ao Witzel é aquele que saiu fugido do crime, né? Que teria sido ameaçado de morte e que então... Porque é um negócio meio... A única coisa que eu não consigo entender, um cara que chega a ser juiz e pede demissão para ser candidato não tendo nome algum, é um negócio meio louco, não é não? Foi uma aposta muito... Até que se comprovar ele é eleito... E você tem que tomar cuidado, porque quem... Mas é uma loucura. Sim. E tem que tomar cuidado, porque quem fica devendo 80 mil reais... E não paga? A uma sogra... Diz que fez um empréstimo consignado, né? 87 mil reais que ele deve à sogra dele, né? Mas que a coroa estava com Alzheimer, né? Estava com Alzheimer, você aproveitou do Alzheimer, Agora, esses votos do Rio... Tem um babador aí para tirar o veneno? Agora, quer saber um pouco mais do Witzel? Pergunta pro Quaquá lá em Maricá. Isso aí, o Quaquá. Viu que o Quaquá jogou no ventilador? Que não vi. O Quaquá vai levar um belo de um processo do Witzel. Ele esteve domingo, o Witzel esteve domingo fazendo campanha em Maricá. Eu vi, rapaz, mandou ele para aquele lugar. Eu vi, Quaquá é o viado velho, né? Chamou. Um monte de besteira. Uma coisa não justifica. E mandou ele tomar naquele pequeno lugar. Ao vivo e depois. O Quaquá sendo Quaquá. Que mais a mais vai me dar um pau. O Quaquá sendo Quaquá. Meu Deus. Aquela coisa, E na minha cidade, eu não sabia que ia chamar Quaquá, por isso que eu estudei. O Washington Quaquá, que inclusive está lutando na justiça para conseguir se eleger deputado. Ele teve 70 mil votos, mas teve a candidatura impugnada. Ele se tornou inelegível em 2013 e o TSE manteve isso. O TRE, perdão. E agora ele está nessa briga de ser ou não estar na mão do Og Fernandes, que vai tomar decisão a qualquer momento. E caso ele seja eleito, os votos sejam computados, vai sobrar para alguém. E aí há uma outra questão que está sendo discutida dentro lá do TSE. Quem perderia a vaga? Está se dizendo aí que seria o Jean Willis do PSOL, mas fazendo uma conta, refazendo a conta do coeficiente partidário, quem perderia a vaga seria o PROS, o partido PROS, e não o PSOL. Aquele do avião.
do avião. E aí quem cairia seria... Da maior utilidade, é um partido comprar um avião. E aí quem cairia, Fernando, seria a Clarissa Garotinho. A Clarissa Garotinho perderia o mandato dela. Meu Deus. E aí tá nessa dúvida, Jean Willis ou Clarissa Garotinho? Meus caros, olha, estamos passando para vocês a mesma dúvida que está vicejando aqui no nosso programa. Gostaram do vicejando essa hora? Vicejando. Não pode ser viteseljando, né? Estou fazendo propaganda para ele. Melhor do que vociferando. Não, eu não quero. Eu quero agradecer. Osmar, foi um prazer tê-lo aqui. Eu vou aqui agora. E vou declarar. Eu sou Eduardo Pacheco. Tá certo. Ele pode declarar o teu voto. O Eduardo é a cara do Rio. É a cara do carioca. Eu acho. Você vai declarar ou é... Eu não vou declarar o meu voto para governador, porque no primeiro turno eu votei no Witzel. Eu votei no Witzel no primeiro turno, eu vou te confessar. Mas eu, pensando friamente, eu cogito até a possibilidade de mudar o virar voto. Meu voto para o Paes pela capacidade dele de administração. Pura e simplesmente isso. Agora, eu não tenho convicção. Não tenho convicção. A minha única convicção é para presidente, eu não tenho por que esconder, eu vou votar no Bolsonaro pela questão da alternância do poder. Eu sou a favor da alternância do poder. É importante. Tá certo. Witzel. Witzel. Gente, bela dentadura. Um grande abraço a todos vocês. Eu queria saber sobre os comentários. Amanhã, se permitirem, a gente volta. Amanhã é dia, quinta-feira, às 8 horas. Namastê, né? Nosso carinho, nosso abraço a você. Namastê, que significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Como você vê, a coisa está indefinida realmente do ponto de vista da governança do Estado. Eu acho que todos nós concordamos que praticamente a situação hoje para a esquerda está meio que perdida, né? Dará com certeza, pelo menos a julgar pelas pesquisas, a eleição de Bolsonaro na segunda-feira. O importante é que todos nós tenhamos o seguinte pensamento: independentemente de, em sendo eleito Haddad ou Bolsonaro, ou sendo eleito o Witzel, ou sei lá quem mais, o Eduardo Paes, ou também o Dória. Aliás, o Dória, meu Deus do céu, qualquer dia a gente comenta essa. Botaram o Dória com 5 prostitutas nuas, e ele também nu. Se é verdade ou não, ele veio de público dizer, não, isso é montagem e tal, mas pode fazer um estrago. Pode fazer um estrago. Você vê que a política continua a mesma, né? Vamos esperar que as coisas mudem. Grande abraço, até amanhã às 8, e fiquem aí com as letrinhas subindo, e se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Bom dia para todos, ainda está em tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Foi bem dinâmico aí, né? Não?